Olá, tudo bem? Eu sou Ana Maria, do blog Dia a Dia na Escola. Hoje nós vamos falar sobre adaptação escolar. Como preparar os pais para levar o seu filho no primeiro dia de aula. Gente, esse tema é bem delicado. Porque o pai, a mãe, é a primeira vez, muitas vezes, que está levando o filho na escola. E mesmo que não seja a primeira vez, mesmo aquela criança que passou o ano inteiro na escola, o tempo para a criança é muito diferente do tempo para o adulto. Então, para o adulto, um mês são 30 dias. Para a criança, um mês significa 3 meses. Então, ela ficou em casa dezembro, janeiro, volta em fevereiro. Na cabecinha dela é como se tivesse passado assim quase 5 meses. O que você tá olhando com essa cara, Carol? Você não sabia disso? Não, tô só olhando mesmo. Você fez uma cara de espanto assim, falando, como assim? Isso acontece? Isso acontece. A criança, a noção de tempo da criança é muito diferente. Por isso que o adulto fala, nossa, eu nem vi o ano passar, passou muito rápido. E a criança, muitas vezes, para ela foi uma eternidade aquele ano. Então, a noção de tempo é bem diferente para um adulto e para uma criança. Eu mencionei no vídeo anterior, quando eu falei de volta às aulas, que é muito importante a direção enviar uma cartinha no mês de janeiro para a criança, para acolhê-la, falando que você arrumou a escola, preparou tudo bonitinho, que os professores e toda a direção estão com saudade dela. Junto com essa cartinha, vai também uma cartinha para os pais, marcando uma reunião antes da aula. Então, assim, se a aula começa dia 1º de fevereiro, você vai marcar uma reunião com os pais no dia 28 de janeiro, 29 de janeiro. Tem que ser sempre na véspera para acalmar esses pais, para falar como que vai ser a rotina, como que vai ser a adaptação do filho. Então nessa reunião, peça na cartinha para não levar o filho, por favor, porque quando a criança participa, o pai não consegue prestar atenção em nada. E é importante nessa reunião estar dentro da sala, tanto a professora quanto a monitora, para que os pais possam conhecê-la, possam ver o seu perfil e ficar tranquilos com relação a isso. Nessa reunião de pais que foi preparado, a direção fala primeiro, menciona como que é a escola, fala das normas, fala do regimento, o horário de entrada e de saída, medicamento, fala que a criança vai receber uma agenda com todas essas informações e depois ela vai passar a reunião para o professor. Nesse momento, os pais com o professor vão até a sala de aula, vai ter um ambiente já todo arrumado, todo enfeitado com a foto do filhinho dele lá, o lugar de colocar a mochilinha, tudo, a sala tem que estar arrumada, já pronta para receber esse aluno. Nesse momento, os professores vão se apresentar e vão tentar acalmar os pais. É importante ele dar uma segurança para os pais, mostrar como que vai ser nesse primeiro momento. A criança, por exemplo, durante o ano ela vai fazer uma fila lá perto do portão e a professora em fila vai trazer as crianças até a sala. Então, tem que passar isso para os pais. Nessa primeira semana, é importante que os pais o acompanhem até a sala, porque é tudo novidade, a criança não conhece ninguém, ela tem que primeiro criar um vínculo com alguém da escola para que ela possa se sentir segura. Outra coisa importante, a vinda da criança na escola, ela tem que ser preparada, mas ela não tem que ser falado muito dentro de casa. Então assim, o pai e a mãe ficam em casa o tempo todo. Ai, meu filho vai para a escola, ai, como que vai ser lá na escola, ai, lá na escola vai acontecer isso, lá na escola. Aí a criança, ela vai começando a ficar insegura. Fala, peraí, e tanto eles estão falando dessa escola que eu vou levar, então lá será que é um lugar ruim? Porque eles estão tão preocupados com isso. Então procure falar uma vez para a criança, olha, o papai e a mamãe trabalham, você vai ficar lá na escolinha com a tia, que é muito boazinha, que é uma delícia, e pronto, acabou o assunto. Não fale mais nada perto da criança. Ah, mas a criança tá lá na cozinha, eu tô na sala e ela não tá escutando. Criança é um radar, ela escuta tudo que você está falando. Então, cuidado, evite falar de escola em casa para não aumentar a ansiedade da criança. Outra coisa importante é o choro. Várias crianças choram no primeiro dia. Por quê? Porque ela não conhece aquela pessoa, ela não conhece aquela professora, ela não conhece a monitora. Então, é normal que a criança chore. Tá? Se chorar, não peça para a monitora tirar, para a professora tirar a criança chorando do seu colo. Não faça isso, por favor, que isso pode até traumatizar a criança. É a mãe que coloca a criança no chão e fala, olha, você vai ficar aqui com a tia.
Vamos entrar. Eu sou da política que eu acho assim, se a criança tá chorando, a mãe tem que entrar na sala, sentar num cantinho e a criança vai ficando, se ela quiser, se ela for confortável de ficar na rodinha, tudo bem. Se não, deixa a criança perto da mãe. Porque ela precisa primeiro se sentir segura naquele ambiente. Agora, é importante orientar os pais o seguinte, você não pode falar nada, a mãe tem que ficar um poste ali na frente. Então a professora fala assim, vem cá, vamos pintar o desenhinho. Aí ela olha pra mãe assim, vem mãe, vamos pintar o desenhinho. A mãe, não, eu tô aqui lendo, eu tô aqui mexendo no meu celular, eu tô aqui lendo alguma coisa, vai lá com a tia. É isso que você tem que orientar. Os pais têm que mandar o seu filho ir pra lá, resolver a vida, resolver ali com a professora, com a monitora, tá? Outra coisa que pode acontecer com relação ao choro é a criança não chorar, entrar, fica super bem, fica 2 semanas ali maravilhosa, sem choro, sem nada. De repente a criança começa a chorar. Nossa, aconteceu alguma coisa na escola. Não necessariamente. É que virou rotina, a criança começa a chorar porque ela quer ficar em casa de novo. Acabou a novidade. Isso é normal acontecer e os pais têm que estar bem seguros contra isso. Olha, aconteceu alguma coisa na escola? Pergunta pra professora, começou a chorar, aconteceu alguma coisa? Não. Se não aconteceu, meu filho, não aconteceu nada, você vai para a escola todos os dias. Se você deixa o seu filho em casa um dia, esquece que ele não volta mais para a escola. Aí você vai ter problema. Isso é importante você estar bem seguro ao colocar o seu filho na escola. Você tá rindo, é verdade. Esquece, ele não é Ah, mas é verdade. A criança falou não quer ir pra escola e a mãe não leva, nossa, aí é dor de cabeça, porque aí toda vez ele vai falar isso, não quer ir pra escola. Ele não vai se adaptar nunca em escola nenhuma. Ele vai estar na 5ª série falando, no 5º ano falando, não, eu não quero ir na escola, e não vai. Ele tem que entender que a escola é o trabalho dele, ele tem que ir. A partir do momento que você colocou numa escola, tem que seguir as regras da escola e ir, tá? Por isso tem que ser muito bem pensada essa atitude. Outra coisa importante, a despedida dos pais na escola. A criança não está chorando, passou uma semana, já se adaptou, tá super bem. Aí o pai vai lá e fica lá na porta. Passa um pouquinho, ele fica na janela espiando, filho, e dá aquele tchauzinho. Gente, a criança, primeiro que ela olha o pai, a mãe, faz tchau e tal. Aí as outras crianças começam a chorar. Por que a minha mãe não está ali na janela só do Joãozinho que está ali? Então você acaba causando um problema para a professora e para todos os outros alunos. Então não fica na janela, não fica na porta. A criança ficou bem, você sentar lá naquele banco. Tá, sentou no banco, a criança vai na porta, dá uma espiadinha, você faz um tchauzinho, tá. Ficou melhor ainda? Olha, meu filho, eu estou sentando lá perto do portão, ó, tô ficando mais longe ainda, vai lá. Tem criança que eu me lembro que uma mãe falou assim pra mim, ai, meu filho, eu não deixo você de perto e tal. Eu falei, então você vai trabalhar na secretaria comigo. Virei pra criança e falei, olha, mamãe vai ficar comigo lá na secretaria, na hora que você quiser qualquer coisa, você vai lá. Ah, tá bom. Aí ele foi, ela sentou na porta da secretaria lá um dia, no dia seguinte ela foi embora, porque já ficou longe, a criança ficou tranquilo. Então você tem que ir arrumando estratégias para a criança ficando tranquilo. O importante é não tirar a criança à força e não fazê-la chorar uma situação que a faça chorar, tá? A criança tem que ficar tranquila e calma na escola, senão ela acaba tomando birra da escola ainda por conta disso. Nunca saia escondido da escola. Ai, gente, isso é um problema, porque a mãe fala assim, olha, eu vou ficar sentada lá na secretaria e vai embora. Aí a criança resolve ir na secretaria, cadê a mãe? Minha mãe não tá. E aí ela perde a confiança na escola. Então uma coisa que eu fazia com as crianças e que funcionava era assim, ó, mamãe vai embora na casa dela, mas se você quiser que eu chame a mamãe mais cedo, eu chamo. Eu telefono pra mamãe e ela vem, tá bom? Tá bom. Aí quando passava assim 2, 3 horas, a criança tava lá na minha sala. Tia, eu quero minha mãe. Você quer sua mãe? Então eu vou ligar pra mamãe agora. Pegava o telefone na frente da criança, ligava pra mãe, colocava no vidinho da criança, a criança falava, mamãe, você vai vir? Vou. Tá. Tá bom? Mas já tá chegando. A criança voltava pra sala e eu falava pra mãe, realmente, vem mais cedo, pra que a criança possa ter confiança na direção da escola. A mãe vinha mais cedo nesse dia, pegava a criança e ia embora. Gente, quando isso acontece, é uma maravilha, porque a criança percebe que ela não está presa no local. Se eu quiser a minha mãe, a escola chama a minha mãe. Então ela tem uma confiança maior. Se você conseguir fazer isso, você ganha a criança e não vai ter problema nenhum. Isso é muito importante e uma coisa que dá resultado. Uma coisa também que a gente costuma ter problemas é que os pais, eles pensam que a professora é só do filho dele. E não é. O amor que a escola dá para a criança é diferente que o amor que a família dá. Então família, ele é o centro. Ele é o rei da casa, né? Ele é o centro da mamãe, do papai, do vovó, do vovô. Tá. Na escola, ele é mais um. Isso choca, isso dói, mas é verdade. Ele é mais um aluno e ele vai ter que dividir o brinquedo, dividir a atenção da professora,
dividir a atenção da monitora. É lógico que a monitora e a professora, ela está atenta ao grupo, ela está atenta ao seu filho, mas ela não pode ficar só com o seu filho no colo, ela não pode ficar só dando atenção para o seu filho. Então, muda o foco. Tem crianças que são assim extremamente egocêntricas, que é tudo para ela, e que incomoda esse todo. Ah, eu não sou mais tão importante quanto eu achava que era, né? Porque eu sou na minha casa. Então, é importante você conversar. Peraí, lá na escola, a tia tem várias crianças para olhar, isso é normal, sabe? Acalma a criança nesse sentido e entenda a posição da professora, porque hoje, se aquela criança está chorando, ela tem que dar atenção para essa, a monitora dá para essa. Por isso que na educação infantil, é bom ter várias pessoas que auxiliem nesse momento de adaptação. Professora, monitora, técnico de enfermagem se estiver na escola, uma fono se estiver na escola, psicóloga se estiver na escola, pessoal dos serviços gerais. Todo mundo tem que estar pronto para acalmar e ajudar a adaptação de todas as crianças da educação infantil. Outra coisa importante que a gente sempre tem problema. Os pais pensam assim: ah, meu filho está entrando na escola, então agora eu tenho que tirar a fralda dele. Tira a fralda, tira a chupeta e manda para a escola. Gente, a criança já está numa novidade que é indo para uma escola. Você ainda tira fralda e chupeta ao mesmo tempo? Coitado da criança, é muito para ela. Então, vamos devagar. Se a criança vai para a escola, eu tenho que tirar essa fralda pelo menos uns 6, 8 meses antes, para que ela não associe a perdas entrando na escola. Porque pensa bem, ela entrou na escola, tirou fralda, tirou chupeta, ela teve 2 perdas, 3 com a família, porque eu não tô perto da minha mãe mais. Ou ela entra na escola, daqui 4, 5 meses, tira a fralda, faz um pouquinho, tira a chupeta, faz o inverso também, isso também funciona, bom que ela não faz a relação. Outra coisa importante é a confiança que os pais têm que ter na escola. E é importante os professores mencionarem isso aos pais. Quanto maior a confiança dos pais com a escola, mais tranquila a criança fica. Olha, gente, é uma coisa assim que não dá para entender, mas quando a mãe, o pai, eles ficam tranquilos, é impressionante como a criança lá na sala fica tranquila também. Eu me lembro na escola uma vez, que até a coordenadora comentou comigo sobre isso. A criança estava chorando. Aí a coordenadora chegou, foi lá na mãe, falou: não, calma, tal, vamos deixar ele aqui brincando, olha aqui, a mamãe vai ficar ali conversando comigo, pode ficar tranquilo, olhou, ela vai ficar ali, se você quiser ver a mamãe é só chegar aqui na porta. Aí ele parou de chorar. E ela pegou a mãe e foi até o pátio. E ela foi conversando com a mãe, acalmando, tranquilizando, falando que é assim mesmo, tal. A criança foi ficando calma na sala também. É impressionante, eu não sei que conexão é essa, não sei se... Mas quando a mãe e o pai ficam tranquilos e seguros com relação à escola, a adaptação da criança é muito mais rápida, é muito mais tranquilo. Isso é fato, talvez fosse até uma tese aí de estudo, mas é impressionante como isso funciona. Eu já mencionei para vocês, a princípio, se a criança chora, volta a falar, se a criança chora e não fica quieto dentro da sala, coloca a mãe dentro da sala, mas de preferência, a criança vai acalmando, põe a cadeira da mãe do lado de fora da porta, depois a mãe fala: olha, eu estou aqui pertinho, vou ficar ali perto do portão, olha, eu vou trabalhar na secretaria. Você vai afastando a mãe aos poucos até a criança ficar completamente segura e tranquila. Outra coisa, evitar dar recados para a professora na porta da sala. Quando é início das aulas, a professora ela recebe os alunos e vai sentar na rodinha. E ali começa a cantar, começa a fazer as atividades. Aí chega aquela mãe e fala: professora, eu preciso falar com você. A mãe fica falando: olha, meu filho hoje vomitou, meu filho hoje não almoçou direito, meu filho não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a sala tá ali. Isso não pode acontecer. Então, o que você vai combinar com os pais? Olha, pai, a criança tem uma agenda. Se você quiser falar comigo qualquer coisa, você escreva na agenda, me ligue, ou meu filho não passou bem a noite, meu filho não almoçou, ficar atento às atitudes, verifique se ele vai ter febre, porque ele estava diferente em casa. Você escreve o que acontece, deixa a página aberta e chega na porta e fala: professora, bom dia, boa tarde e tal. Aqui meu filho tem um recadinho para você. Até logo. Vira as costas e vai embora. Quando a professora estiver mais tranquila no meio de uma atividade, no meio de uma aula de educação física, balé, alguma coisa mais, né, com tempo, ela vai olhar o bilhete e, se for o caso, ela vai retornar para você. Ela vai te ligar: olha, você escreveu isso, aconteceu o que e tal. Então, esse momento é importante a professora e os pais não ficarem conversando na porta da sala para não bagunçar o restante da sala. Tá bom? Ou até a monitora fica na porta e a professora recebendo as crianças,
Aí ela fala, uma monitora, boa tarde, tal, olha, tem um bilhetinho na agenda, depois você pede para a professora me ligar. Isso funciona muito, evita ansiedade, evita bagunça, evita que a criança caia dentro da sala por falta de uma pessoa que está ali atenta. Então, esse não é o momento adequado para conversar com os pais. Evite perguntar para a criança se ela deseja ir para a escola. Gente, isso é um dos maiores problemas. A criança, ela tem 2, 3, 4 anos. Ela não é capaz de opinar se ela quer ir para a escola ou não. Isso é uma opção dos pais. Então você jamais pergunte para o seu filho assim: olha, você quer ir para a escolinha? Você vai para a escolinha porque o pai e a mãe acham que é o momento, que é importante que você vá, tá? Que eu tenho que trabalhar, seu pai também, não tem quem fique com você. Enfim, os motivos são vários. Mas assim, não pergunte para a criança se ela quer ir para a escola, porque a escola não é uma opção, ela é uma obrigação. Isso tem que ficar bem claro para que a criança entenda que minha mãe vai trabalhar, ela tem que trabalhar, meu pai tem que trabalhar e o meu trabalho é a escola. Então a criança precisa desse discernimento aí. Hoje vocês vão falar para mim assim: nossa, mas ela tem 2, 3 aninhos, bobeira e tal. E quando ela estiver no primeiro ano, no segundo, no terceiro, no sexto, no oitavo, no ensino médio, aí eu vou se eu quero para a escola? Não, ela vai porque ela tem que ir, porque é responsabilidade dela. Então a responsabilidade, ela é construída a partir da assiduidade, a partir da responsabilidade de levar todos os dias. Olha, hoje você não vai porque você está doente. É diferente do que, não, você não vai porque você não quer, porque a gente hoje vai chupar um sorvete, porque hoje nós vamos no cinema. Não, é importante especificar essa importância para o seu filho, tá? Outra coisa importante, principalmente na educação infantil, nos primeiros e segundos anos, é a pontualidade dos pais. Várias crianças eu percebo assim, o pai não chegou no horário, aí ela vê todos os coleguinhas indo embora, nossa, meu pai e minha mãe esqueceu de mim. 10, 15 minutos depois chega o pai e a mãe. Ah, vambora. Vai chegar no outro dia, ela vai chorar para não ir na escola. Nossa, mas por que você não quer ir na escola? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu que você chegou atrasado naquele dia. Então, um atraso pode cair por terra toda a adaptação da criança. Por favor, não atrase. Eu me lembro na escola que já aconteceu de furar pneu, de algum atraso. O pai me ligava, falava: Ana, olha, eu não vou chegar a tempo porque furou um pneu, o carro estragou e tal. Avisa meu filho para mim. Com certeza, na mesma hora eu ia lá e falava assim: olha aqui, você vai ficar com a tia hoje, porque o papai e a mamãe estão atrasados, furou o pneu, o carro estragou, tá bom? Gente, a criança, ela entende isso, aí ela fica tranquila, ela faz até assim, sabe? Ai, que alívio, meu pai não esqueceu de mim. Então, justifique, fale, ligue, sabe? Mas não chegue atrasado, pelo amor de Deus. Evite deixar a impressão que a criança vai perder uma atividade em família para ir para a escola. Ah, seu priminho tá chegando, mas você vai pra escola e eu vou passear com o seu priminho, tá? Gente, a criança vai abrir a boca e chorar, ela vai querer ir com o primo. Então não fala que o primo vai chegar, não fala que você vai no cinema, não fala: olha, depois que você sai da escola, eu, você e seu priminho, nós vamos lá chupar um sorvete. Tem que mudar o foco, né, para que a criança não fique achando que ela está perdendo alguma coisa em casa. Cada criança tem seu tempo. Então, o tempo de adaptação, olha, eu vou falar por experiência própria. Eu tenho 3 filhos. Eu não sei se é porque eles já conviviam comigo na escola, sabe? Qualquer coisa que eu tinha na escola eu os levava. Vamos enfeitar a sala, eu os levava. Então, assim, eu não tive nenhum problema com a adaptação com nenhum dos 3. Eles entraram, falaram tchau mamãe e foram e acabou. Agora, tem criança que ela chora, que ela não quer sair de perto das mães, do pai. Então é importante a coordenadora, o pedagógico, o professor, observar com quem que a criança pode vir que ela vai se adaptar melhor. Por exemplo, eu já tive casos que a mãe levava na escola e a criança chorava horrores, pregava no pescoço da mãe e não queria sair de jeito nenhum. Quando era o pai, a criança vinha de boa, falava tchau papai, entrava na sala e acabou. Quando era um irmão ou uma irmã, tchau, vou entrar. Então é importante testar cada dia uma pessoa diferente para levar essa criança na escola, nesse período de adaptação. E aí a coordenadora observa: não, aquele ali ela ficou melhor. Então a mãe, pai, sempre quem vai trazer vai ser a avó, sempre quem vai trazer vai ser o irmãozinho mais velho. Então faz esse combinado até a criança adaptar e ficar tranquilo. Mas eu tive um caso, uma vez também na escola, que a mãe ela ficou 2 meses na escola. E aí ela levou tricô, crochê, eu acho que ela fez muita coisa lá no pátio. A criança ficava um tempinho, olhava no pátio, voltava. Mas a mãe, ela tinha uma filha só. Então a mãe, ela até gostava de ficar na escola, sabe? Então a criança, para ela era confortável. Então
É importante você passar essa segurança para os pais para que desprenda esse cordão umbilical. E para mãe isso é muito difícil também. Tem mãe que só vive pro filho, só cuida do filho. Então a direção, a escola, ela tem que ter paciência com isso também. Ela tem que entender esse lado da família também, que é muito difícil para a família deixar o seu filho ali. E agora, o que eu vou fazer a tarde inteira? Eu não tenho mais o que fazer. Eu cuidava do meu filho a tarde inteira, agora não tem mais nada. Cadê meu filho? Será que ele tá bem lá? Será que ele tá comendo? Será que ele tá dormindo? Será que ele tá lanchando? Será que eles estão olhando ele no parquinho? Ele não tem perigo de cair? São muitas angústias da família. É importante a escola tranquilizar a família nesse sentido, tá? Uma outra coisa que é importante os pais estarem cientes é que por entrar na escola pode acontecer algumas alterações na rotina da criança aí na sua casa. Que alterações? A criança pode ter problemas alimentares, ai não quero comer mais, ai não tô com vontade, ou come muito, né, ao contrário. Ela pode ter mudança no horário do sono, começa a dormir mais tarde ou começa a dormir mais cedo porque está mais cansada. Ela pode ficar birrenta, ela pode começar a fazer manha, ela pode começar a te desafiar. E, meu filho não era assim, por que ele tá assim agora? Nossa, meu filho não chupava bico, agora ele tá querendo uma chupeta. Meu filho regrediu na escola. Não é que ele regrediu, ele está num período de adaptação. Isso acontece. Ele começa a conviver com várias crianças e ele observa o comportamento das outras crianças. Então, muitas vezes, ele vai copiar o comportamento das outras crianças em casa. Nossa, lá na escola, o meu coleguinha, quando chora, a professora pega. Então, eu vou chorar lá na minha casa, que a minha mãe vai me pegar também. Então, a criança tem esse raciocínio, ele copia, tá? Isso é normal. Isso é um período de adaptação, isso passa, tá? Eu falo sempre que a escola ajuda muito, mas a escola, da mesma forma que ela ajuda, ela também atrapalha por conta desses comportamentos. Mas passa, tá? Fiquem tranquilos que passa. E para terminar, eu vou falar das mordidas. Porque muita criança, ela não sabe falar. Ela não sabe falar, eu quero esse brinquedo. Aí vem a outra criança, pega esse brinquedo dela. A criança não sabe falar, vai lá e morde o coleguinha. Os pais ficam muito constrangidos. Nossa, mas meu filho não mordia, por que ele tá mordendo agora? Isso é uma coisa assim, é fase, gente. Criança até 3 anos, ela pode morder, porque ela não sabe falar, ela não sabe expressar, eu quero este brinquedo. Outro motivo também que ela morde é que ela gosta tanto daquele coleguinha que ela quer levar um pedacinho do coleguinha para casa. Então ela morde o coleguinha que ela mais ama. Aí quando ela vê que o colega começa a chorar, ela chora junto. Qual é a atitude então da professora e da monitora? Primeiro, levar aquela criança que foi mordida junto com a criança que mordeu lá na enfermaria. Acalma as duas crianças, porque normalmente as duas começam a chorar. Explica para a criança, olha, seu coleguinha está sentindo dor, dói muito isso aqui, a mordida. Vamos curar o nosso coleguinha? Então ela vai colocar um gelinho ali na mordida. Outra coisa que ela tem que fazer, você tem que, sem gritos, sem estresse, ela tem que perceber que morder o colega dói, que aquilo não se deve fazer porque ficou marquinha no coleguinha e que a mamãe dele vai ficar muito triste com aquilo. Tá, curou, colocou gelo, fez todo esse trabalho, a professora ou a monitora, melhor a professora, vai até a secretaria, liga para a mãe, pede para a mãe vir mais cedo da criança que foi mordida, conversa com a mãe, olha, ele foi mordido, é muito rápido. Gente, não é falta de olhar não, a criança quando morde é muito, muito rápido. Do nada ela tá aqui, de repente eu já coloco o dente. É muito difícil você entrar, sabe, no meio disso aí. Então, explica pra mãe que ele mordeu, pra conversar em casa pra não fazer mais isso, que o coleguinha ficou muito triste, que doeu muito. Conversa com a mãe, mas isso antes, tá? Manda essa criança embora mais cedo. Aí você liga também pra mãe da criança que mordeu, chama essa criança na escola, a mãe na escola, e fala pra ela, olha, seu filho mordeu, nós fizemos isso, ele curou o coleguinha, conversamos com ele, conversa também e tal. Esse momento tem que ser antes da entrega de todas as crianças, porque senão, na hora de entregar a criança, a mãe vira assim e fala, nossa, que é isso aí no braço? Como é que meu filho tá machucado e vocês não me avisaram nada? A mãe fica completamente irritada. E os outros pais que estão ali no portão vão ver aquela situação e vão tudo ficar comentando. Nossa, ela mordeu, olha lá o filho dela, olha lá o que aconteceu. Então cria uma situação constrangedora na porta da escola. Então é isso, esse é o nosso vídeo de adaptação. Passem esse vídeo para os professores, passem aos pais, tá? Que é importante para tranquilizá-los. Peço para vocês que entrem lá no meu canal, curta a nossa página, clica lá no sininho, clica no joinha, porque para você não é nada e para mim faz uma diferença imensa. Me siga nas redes sociais, eu tenho Instagram também, Dia a Dia na Escola.
Um beijo no coração e até a próxima. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado bastante e tenha acalmado o seu coração ao colocar o seu filhinho na escola, ok? Tchau, até a próxima.